Mais uma vez, estamos aqui para discutir um pouco de psicologia. Com a ajuda da minha filha, eu consegui colocar o diagrama do Erikson na lousa e vamos falar um pouco sobre essa teoria que se refere ao ser humano desde o nascimento até a velhice. Todos vocês são seres humanos e com certeza gostariam de chegar na velhice com integridade e não com desesperança. O Erikson identificou 8 conflitos pelos quais todos nós passamos desde o nascimento até a morte, até a velhice, né? Erikson não era psicólogo nem psiquiatra, era um professor de educação artística que fez psicanálise com a filha do Freud, com Anna Freud, e tornou-se psicanalista. Foi para os Estados Unidos, saiu da Áustria para os Estados Unidos, onde conviveu com os índios durante muitos anos, e foi quando ele se deu conta de que existiam conflitos que são inerentes à espécie, que tanto o índio quanto o civilizado têm que passar por essa situação, amenizando-a, é claro. Então os conflitos, como já disse antes, uma vez estabelecido na estrutura da personalidade, ele vai te acompanhar pela vida inteira. Principalmente esses daqui, que se não forem amenizados satisfatoriamente, vão provocar um bloqueio no seu processo de desenvolvimento. Está bem pequena a letra, então não dá para vocês enxergarem, mas eu vou lendo e vou explicando para vocês cada um dos conflitos aqui registrados. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conflitos que são inerentes à espécie, pelos quais você já passou e ainda está passando. Por isso é uma aula que costuma mexer um pouco com a gente, a aula do Erikson, que ela fala sobre aquilo que nós já vivemos e sobre aquilo que nós vamos viver ainda. Nesse momento em que você está vivendo uma crise de identidade versus confusão de identidade, que é um momento central aqui da teoria do Erikson, que é a fase da adolescência, chamada fase da adolescência, como eu já disse, passou a ser chamada assim pela duração que ela tem na nossa sociedade. Entre os indígenas, em 3 meses o índio deixa de ser criança e torna-se adulto. Aqui não, aqui estamos indo aí até os 34, 35 anos, em dependência até de ter um emprego para sobreviver, porque se você não tem um emprego do qual, com o seu salário, você se sustenta, você não se sente adulto. Enquanto você estiver na dependência de alguém, você não se sente adulto. Por isso a nossa adolescência tem se estendido tanto. O primeiro conflito aqui embaixo, acho que não vai dar para vocês enxergarem, está escrito confiança versus desconfiança. É o primeiro conflito que nós enfrentamos. E para alguns, esse conflito permanece traumatizante até, pelo resto da existência. Porque é o período de relação mais próxima com pai e mãe, que nós dependemos absolutamente deles, é de 0 a 1 ano, é na fase sensorial ainda, né? Na fase sensório-motor de Piaget, que nós vivemos o conflito entre confiança e desconfiança. Ou seja, confiamos em quem cuida de nós ou não confiamos em quem cuida de nós? É uma confiança que o bebê não tem nem a capacidade perceptiva para discernir a existência até do outro que cuida dele. Por isso tem até relação
com a base das crenças religiosas, onde nós acreditamos naquilo que não vemos. Então o bebê acredita ou não acredita que ele vai ser atendido ou não, quando ele tem uma necessidade. Ele tem necessidade de alimento, tem necessidade de ser higienizado quando se suja. Então o bebê tem necessidade de contato humano com o corpo da mãe, como se fosse uma continuidade do seu próprio corpo. O seio da mãe para o bebê é como se fosse uma parte dele mesmo. É uma relação assim incondicional. A mãe geralmente tem um amor incondicional pelo filho, pelo bebê. Então, nesse período em que ele está em dúvida entre confiar ou desconfiar, estabelece-se dentro da estrutura psicológica a base do confiar ou desconfiar que você hoje carrega nessa sua fase de adolescente. Você confia em todas as pessoas que você conhece ou não confia em ninguém? São os extremos, são os dois extremos do conflito. Tanto um ponto como o outro é importante, porque é claro que nós não podemos confiar em todas as pessoas que nós encontramos nesse mundo. Mas se não confiarmos em ninguém, como vamos sobreviver numa sociedade humana em que dependemos até da existência do outro? Vai se isolar numa montanha? Só se você virar Hare Krishna. Então a confiança versus desconfiança, que vai mais ou menos de 0 a 1 ano, é a base de todos os outros conflitos que vão suceder-se. Porque se esse conflito ficar mal resolvido, ele prejudica o desenvolvimento de todos os outros, a amenização de todos os outros. Tem pessoas que são extremamente desconfiadas, não confiam em ninguém, não conseguem nem fazer amizades. Como viver socialmente sem amigos, sem amantes? Se eu não confio em ninguém, eu não me aproximo de ninguém. E tem pessoas que confiam em qualquer um. Por uma relação bem estabelecida com pai e com mãe, onde ela sempre foi atendida em tudo que ela sentiu necessidade, ela acha que o mundo é assim. E o mundo não é assim, as pessoas não são assim. As pessoas têm tanto o lado bom quanto o lado mal dentro delas. E o lado mal pode prevalecer em relação a uma pessoa que confia demais nos outros. Em seguida, vem o conflito entre autonomia versus vergonha e dúvida, que vai mais ou menos de 1 a 2 anos, quando nós estamos amadurecendo o controle esfincteriano. O que é autonomia? Qual é a primeira sensação de autonomia que você tem no seu corpo? Se estivéssemos em aula, você poderia responder. Já que não estamos, pense, qual é a primeira sensação de autonomia que você tem no seu corpo? Sabe qual? Segurar o xixi. A criança aprende a segurar o xixi. Tanto é que ela segura por um determinado tempo, às vezes solta, dá um esguicho e dá um banho na gente que está trocando a fralda. Porque ela começa a brincar com a bexiga. Ela segura e solta. Isso inclusive é prazeroso, né? Freud não fala numa fase uretral, mas teorias mais recentes falam sobre esse período uretral na organização da nossa personalidade. Já falam sobre um período uretral. Freud não tinha na época dele elementos da fisiologia, informações da fisiologia suficientes para registrar uma fase uretral. Por isso que ele fala em fase oral, fase anal, né?
nós vamos ver futuramente na aula que eu vou dar sobre sexualidade. Voltaremos ainda em Freud mais para frente. Então, a autonomia versus vergonha e dúvida refere-se ao período que eu estou aprendendo a ter um controle esfincteriano. Estou aprendendo a segurar o xixi. Só que não se aprende isso de uma hora para outra. Os pais, aliás, têm que ter bastante cuidado com essa fase, com essa situação conflitiva que a criança vive. Por quê? Porque lá no futuro vai ser uma causa de inibição até nas relações. Vocês veem que tem os quadrinhos aqui, chegam até a integridade versus desesperança lá em cima, e esses outros quadrinhos estão junto com a identidade versus confusão de identidade aqui, que é o centro da nossa evolução enquanto ser humano. Então a confiança versus desconfiança, ela retorna na adolescência, se não for bem resolvido. A autonomia versus vergonha e dúvida retorna na adolescência, se não for bem resolvido. Iniciativa versus culpa, também. Produtividade e inferioridade. E aquilo que a gente vai enfrentar ainda no futuro, aquilo que virá depois da sua passagem de transição pela adolescência, também se manifestam já na adolescência. Por isso, esse momento de transição é mais prolongado. Porque na nossa sociedade, nós não somos auxiliados até pelos adultos, que também já trazem um comprometimento das suas próprias adolescências, a sair desse período de confusão, que é a identidade ou confusão de identidade. Esse período de adolescência que você está vivendo é um período crítico na formação da sua personalidade. Ou você constrói uma identidade, ou você vai ficar confuso pelo resto da sua existência. Como é que você vai ajudar seus filhos, ou seus alunos, ou você mesmo, se você estiver confuso? Então vamos prestar um pouco de atenção aqui na teoria do Erikson, porque ela vai nos ajudar a compreender um pouco mais esse nosso mundo interno. A gente é muito voltado para fora, claro, o ambiente externo é cheio de estimulações que nos chamam a atenção. E a gente esquece que a gente tem um mundo interno a ser construído. Então, na autonomia versus vergonha e dúvida, nós vivemos essa sensação de ter autonomia sobre o nosso corpo ou não. E de 1 a 2 anos, realmente nós não temos essa autonomia como temos hoje. Nesse momento, numa sala de aula, você tem condições de segurar um pouco a sua necessidade fisiológica, se você estiver interessado naquilo que você está ouvindo. Mas de 1 a 2 anos não. E a criança às vezes acha que já controla e ainda não controla. Então os pais não devem punir e nem reforçar a criança em relação a essa questão que ela está lidando com o corpo dela. Porque o reforçamento, um monte de palma que a criança está conseguindo segurar o xixi, os pais acham até bonito mostrar que a criança consegue fazer aquilo que o filho do outro não consegue. Isso não é bom, pelo contrário. É algo que pode acabar em trauma até para a criança. De repente ela acha que ela já consegue segurar e na frente dos coleguinhas na sala de aula, ela solta o xixi, virando um reboliço na sala de aula. Eu lembro até de uma menina que chamavam ela de não sei o que lá mijona, porque ela na sala de aula
soltou o xixi. Ela era traumatizada com isso, já na vida adulta, fazia psicologia. Então a autonomia em relação ao controle esfincteriano é gradativa, é lenta. Esse amadurecimento neurofisiológico do controle esfincteriano inicia-se por volta dos 8 meses e vai até os 2 anos. E o fato de ter já amadurecido não quer dizer que com 2 anos a criança está pronta para ter esse controle, que leva para algumas muito tempo até adquirir essa sensação de autonomia bem estabelecida no organismo. Então o inverso de autonomia é vergonha e dúvida até. Porque ela acreditava que ela era capaz de ter essa autonomia e de repente ela percebe que ela não tem. Então ela fica em dúvida em relação a si própria. O primeiro conflito, confiança versus desconfiança, voltando nele, na adolescência, ele se manifesta até como um impedimento da continuidade da fase da adolescência. Porque na adolescência ele volta com o mesmo conteúdo, só que sob a forma de perspectiva temporal versus confusão temporal. Porque a questão da confiança versus desconfiança está muito relacionada com a temporalidade, com o tempo. Com o tempo que leva eu chorando até ser atendido, né? Pela minha mãe, com a mamadeira, ou com o seio. Então o tempo está embutido na questão da confiança versus desconfiança, e ele retorna na adolescência sob forma de perspectiva temporal versus confusão temporal. O que é uma perspectiva temporal? É eu estar aqui, nesse momento, envolvido completamente com a vida, com aquilo que eu estou explicando para vocês. E da sua parte, estar envolvido completamente com a aula que eu estou dando sobre o desenvolvimento humano, para você aprender mais sobre a sua personalidade. Então ter essa perspectiva temporal é viver cada segundo como nunca mais. Viver o aqui e agora. A confusão temporal, essa incapacidade que o indivíduo tem de focar a atenção e a vida nesse aqui e agora, nesse momento existencial em que nós estamos vivendo. Então, se a confiança versus desconfiança traz uma confusão temporal na fase da adolescência, o indivíduo não consegue perceber-se num período em que ele tem que construir a pessoa que ele deseja ser. Ninguém pode fazer isso por você. Só você pode construir a pessoa que você deseja ser. Ninguém mais pode assumir essa responsabilidade. Apesar de que até a adolescência, os pais nos indicam caminhos. A igreja, a política, o Estado, né, nos indicam caminhos que nós devemos seguir. Porém, ao adquirir, no período de operações formais, a capacidade crítica reflexiva com pensamento divergente, você é que torna-se responsável por essa construção, por esse empreendimento existencial. Não interessa o que fizeram de você até então. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Isso é que é o essencial na nossa existência, que nós temos que aprender. Então aqui na confiança versus desconfiança, você vai perceber se tem algum enrosco, se você é uma pessoa muito desconfiada, ou se você confia muito nos outros. Os dois extremos são problemáticos. Então tem que existir um equilíbrio na balança. Assim como na autonomia versus vergonha e dúvida, a gente tem que ter um equilíbrio também. Ter um pouco de vergonha na cara às vezes é bom para não fazer coisas absurdas.
duvidar até daquilo que eu estou fazendo em relação a mim mesmo, é excelente. A dúvida é um pensamento divergente, né? Te ajuda a desenvolver a reflexão. Então, ó, autonomia versus vergonha e dúvida, tanto ter autonomia sobre o seu organismo, quanto ter vergonha e dúvida na relação com os outros, um pouco de vergonha e dúvida, claro que com a balança pendendo mais para a autonomia, claro que no anterior, com a balança pendendo mais para a confiança do que para a desconfiança, mas o extremo oposto também é importante na construção de uma personalidade íntegra, para chegar na velhice com uma personalidade íntegra. Assim como na confiança versus desconfiança, na adolescência a gente tem com o mesmo conteúdo, porém com a forma de perspectiva versus confusão temporal, em relação à autonomia versus vergonha e dúvida, na adolescência nós temos a manifestação desse conflito, se ele estiver mal resolvido, a questão da autocerteza versus a inibição. São essas as pessoas que costumam usar a palavra mágica timidez para fugir de situações difíceis. São pessoas inibidas. Se houve um peso maior na vergonha e dúvida do que na autonomia. Então, um excesso de autocerteza também não é lá tão vantajoso. É bom a gente ter uma sensação de autocerteza em relação às nossas crenças, aquilo que a gente é, mas também não forçar a uma autocerteza tão absoluta que quem for contra você tem que ser assassinado. Que é o que faz um psicopata, que vai contra o egocentrismo dele. De tanta autocerteza que ele tem, pendendo para um dos lados do conflito. O conflito seguinte refere-se à iniciativa versus culpa. Já entra na fase edipiana do Freud. A iniciativa versus culpa. Por quê? Porque até os 2 anos de idade, nós não temos ainda uma iniciativa de fazer as coisas. A criança ainda é pequena, de 0 a 2 anos aqui. Porém, com mais de 2 anos, a criança já tem iniciativa, ela age, ela corre, você perde ela no meio da multidão até se bobear. Então a iniciativa é fazer aquilo que antes eu não conseguia. Por isso que o inverso agora já não é mais vergonha e dúvida, e sim culpa. A criança faz coisas nessa fase inimagináveis, é a fase do pensamento intuitivo. Eu acompanhei um caso de uma menina que cegou a irmãzinha dela com uma agulha. Enfiou a agulha no olho da irmãzinha. Nessa fase. Olha a iniciativa dela de fazer uma coisa como essa. Por curiosidade, vai saber por quê, por maldade, não, mas fez. Né? Então ela tem iniciativa. É a fase que a gente tem que ter bastante cuidado com a criança. Tem que observar o tempo todo. Para evitar que ela carregue culpas pelo resto da vida em relação às suas iniciativas. Então essa sensação de culpa, que é o inverso da iniciativa, é mais pesado agora do que vergonha e dúvida simplesmente. É uma culpa que se arrasta pelo resto da existência, na dependência daquilo que você faz nesse período. Que volta na adolescência sob a forma de experimentação de papel versus fixação de papel. Por quê? Porque o adolescente, ele experimenta papéis. Minha filha, por exemplo, fez administração de empresa, formou-se em administração de empresa e agora está fazendo psicologia. Ela
ela experimentou um papel, não gostou, foi para o outro. Ainda bem que tem condições de dar oportunidade para ela fazer essa experimentação. O inverso é a fixação de papel. Isso sim é antinatural. A fixação. O adolescente, ele borboleteia até encontrar aquilo que ele quer. Nesse borboletear, às vezes ele leva muito tempo. Por isso a adolescência também se prolonga. Descobrir um fazer significativo ao ser que eu sou leva muito tempo. O que esse ser que eu sou quer fazer na vida? Essa escolha é algo que, se você errar, você vai sofrer pelo resto da sua existência, fazendo aquilo que você não gosta. E a maior parte da sua existência você vai gastar com aquilo que você escolheu como profissão. A maior parte do seu tempo vai ser torturante, porque você não borboleteou, não escolheu uma profissão adequada à pessoa que você é. Então a fixação de papel não se refere apenas à questão profissional, refere-se até inclusive à vida afetiva. Eu arrumei um namorado lá com 11, 12 anos e eu tenho que ficar com ele o resto da vida, mesmo que a vida seja um inferno. Alguns ficam, um infernando o outro, pelo resto da existência. Por quê? Por causa da fixação de papel. Que se eu não abandonar, aliás, pelo contrário, se eu abandoná-lo, eu vou me sentir culpado. A culpa implica em autopunições, em termos de mecanismos de defesa. O que é mais dolorido, às vezes, ainda, do que o outro nos punir, é a gente autopunir-se. Então a experimentação de papel versus a fixação de papel se manifesta na adolescência também de uma forma confusa. Ao invés de experimentar papéis, ele tem fixação de papéis. Então é também igual os anteriores, nem tão para lá nem tão para cá, um pouco também é importante. Se não tiver uma fixação numa profissão escolhida que tenha um sentido existencial para você, você vai passar o resto da vida procurando um fazer significativo, que também é confuso, que também é quase que patológico. Em seguida vem a questão da produtividade versus inferioridades. Assim que adquirimos os 2/3 da estrutura cognitiva, estamos em condições de aprender a fazer coisas, nós podemos nos sentir produtivos ou inferiorizados. O professor tem um papel muito importante nesse período. Vai dos 7 anos até os 11 anos, mais ou menos. Aí. Por quê? Porque o professor, se ele inferiorizar um aluno na frente de um grupo, esse aluno vai sentir-se inferiorizado pelo resto da vida. Então a produtividade é algo que nós aprendemos com muito esforço a fazer, a escrever, a ler, a fazer um papagaio, por exemplo. Mas se eu sinto que eu não sou capaz, se eu me sinto inferior, essa sensação de inferioridade volta na adolescência sob a forma de paralisia operacional. Porque o ser humano é um ser que aprende durante toda a sua existência, durante toda a sua vida. Nós estamos num processo de aprendizagem que só vai terminar com a morte, quando vamos aprender o que é morrer. Mas se a gente tiver essa sensação de inferioridade, a gente sente que a gente é incapaz para aprender. E é uma das maiores causas de evasão escolar, é essa sensação de inferioridade que nós sentimos diante de um processo educacional que exige aquilo que às vezes nós não conseguimos dar. E aí, mais uma vez, tinha acabado a bateria
Então tivemos uma interrupção bem no momento em que eu cheguei no olho do furacão, como eu costumo chamar, que é a identidade versus confusão de identidade. Quando nós saímos da fase infantil, nós perdemos o corpo de criança. A gente adquire um outro corpo. A gente adquire um corpo de adulto. Então nós sofremos uma perda. A perda nos leva a luto. A gente sente tristeza de ter perdido a infância. Acabou a infância. A gente perde os pais que nos tratavam como criança. Agora nos tratam como adultos. Então essas perdas que o adolescente sofre abalam a entrada dele nessa fase de transição. Ele já entra abalado. Ele perde o corpo infantil, perde os pais que o tratavam como criança, né? Perde a condição de criança. Agora ele é tratado como adulto, apesar de ainda não ser. Nossa identidade vai surgir revisando o passado e se preparando para o futuro. Então o passado se refere não só, claro, a esses 4 conflitos que nós discutimos até agora, mas se refere muito mais a toda a nossa história de vida, a traumas inevitáveis que possamos ter sofrido durante esse período. Tudo isso vai estar aqui presente nessa transição da infância para a vida adulta. Então, antes de chegarmos até a velhice e morte, nós já na adolescência enfrentamos conflitos relacionados àquilo que a gente vai enfrentar ainda no futuro e que provavelmente vocês estão enfrentando agora, sobre os quais vamos falar. Primeiro conflito na adolescência, a questão da sexualidade, a definição de uma sexualidade. Cada um é responsável por descobrir no seu corpo a sua sexualidade, que é dependente da herança genética, dos fatores ambientais, do seu corpo, do seu organismo. E do fator tempo também interfere, na medida em que existe um determinado tempo para que determinadas coisas aconteçam no organismo, o fator tempo também interfere nessa definição, que para Erikson é uma polarização sexual ou uma confusão, nas palavras dele, bissexual. Hoje já aceita. No tempo de Erikson, não. Freud, então, era mais puritano que o Erikson ainda. Para o Freud, até o beijo é uma perversão, porque se refere à fase oral. Mas nós vamos ver a sexualidade depois do Freud. Aqui é mais um ponto, um dos conflitos para os quais nós vamos nos preparar para a vida adulta. Nos preparar para quê? Para uma vida de intimidade ou isolamento. Que se você não tiver uma definição pessoal da sua sexualidade, de quem é você sexualmente, como é que você vai arrumar um parceiro ou uma parceira? É impossível. Então vem o isolamento, na fase já de adulto jovem. Então, para ter uma relação íntima com alguém, nós temos que saber o que proporciona prazer ao nosso corpo, sexualmente falando. Então essa é um dos conflitos que nos prepara para a situação que vai se manifestar como adulto jovem. De viver com alguém ou viver sozinho. Na dependência não só disso, é claro, né?
Outro conflito que vai se manifestar na adolescência é a questão da liderança e sectarismo versus confusão de autoridade. Quem é essa pessoa que está aqui me dando aula, falando sobre psicologia? Será que eu posso confiar no que ele está falando aí sobre a teoria do Erickson? Será que eu posso confiar nessa autoridade? E em outras? E quando eu tenho que assumir a função de líder em alguns momentos, como que eu faço? Nós temos que aprender a liderar e aprender a seguir. A quem seguir? A quem liderar? Então, a liderança e sectarismo são questões que envolvem muito o contexto educacional. Que o professor, se não tem autoridade para lidar com a classe, se os alunos percebem que ele não sabe aquilo que ele está se propondo a ensinar, e isso é muito comum, quando não se entra naquele jogo de professor fingir que ensina e alunos fingirem que aprende. Então, se ele não sabe ensinar, ele não tem autoridade para assumir essa função. Então, nós temos que saber quando seguir e quando liderar. No momento em que você está com a palavra na sala de aula, é você que está liderando, não é mais o professor. Quando você está perguntando, quando você está discutindo, mostrando um ponto de vista, pode ser até oposto ao ponto de vista do professor, e o professor tem que saber lidar com essas situações divergentes. Para facilitar aos alunos lidarem com a questão da liderança e sectarismo versus a confusão de autoridade. Existem pessoas que merecem a nossa atenção pelo que elas falam, pelo que elas fazem. Outras não. Então, quem eu devo seguir? Em quem eu devo votar, por exemplo, numa eleição? Né? Uma questão que vai decidir o futuro do meu país. Essa questão vai se manifestar na vida adulta sobre a forma de generatividade versus estagnação. O que é generatividade? É deixar algo, é gerar algo. Não necessariamente filhos, mas árvores, livros, como costumam dizer, né? Quantas árvores você já plantou? Eu já plantei mais de 800. E tenho muito orgulho de dizer que plantei mais árvores do que escrevi livros e fiz filhos. Deixei alguma coisa nesse mundo. Muitas árvores plantadas. Isso é generatividade. É deixar alguma coisa para o futuro. É começar a pensar. Aqui é o ponto em que chegamos, na situação conflitiva, onde a gente poderia ser realmente, assumir a função de professor. É no momento da generatividade versus estagnação. Porque senão você vai para a sala de aula, se não resolveu ainda seu problema sexual, de intimidade versus isolamento, você vai para a sala de aula para procurar namorada ou namorado. Você está mais preocupado com isso do que com o ensino daquilo que você, obviamente, deveria saber. Então, a generatividade versus estagnação se manifesta na vida adulta. Aqui nós temos agora um adulto de verdade. No momento anterior é o adulto jovem. Aqui é um adulto de verdade. Que pode chegar nesse ponto tão confuso em relação a todos os conflitos anteriores, que ele não tem vontade de fazer nada. A vida dele é um caos. Né? Tem mais a vontade só de viver em função do princípio do prazer. A realidade que se dane. Então esse adulto não é um adulto em condições de ser um educador, ou de ser um pai, ou mesmo
de criar a si próprio, fazer de si próprio um empreendimento existencial íntegro para quando entrar na velhice. E para esse último conflito, na adolescência, nós nos preparamos no comprometimento ideológico versus confusão de valores. Comprometimento ideológico. O que é um comprometimento ideológico? É não pensar somente em você, é pensar também no outro. Ser altruísta, pensar na coletividade. Como aluno da Unicamp, você participa nas discussões sobre os problemas da sua sala de aula, do seu curso, da universidade, do país. Isso é política. Política. O ser humano é um ser político. Aqueles candidatos que se apresentam falando, eu não sou político, então ele não é nada. O ser humano é um ser político. Inevitavelmente nós temos que ter um comprometimento com algo que vá além da nossa vidinha, às vezes confortável, às vezes não, mas que vá além do meu eu, com algo que seja voltado para o outro, preocupando-se também com a sua comunidade, com o seu colega do seu lado na sala de aula, com o seu colega na universidade, com os brasileiros todos vivendo essa pandemia aí. Se tivessem cuidado melhor da nossa saúde com antecipação, talvez não estivéssemos perdendo tantos entes queridos, como está acontecendo no nosso país hoje. E é esse comprometimento ideológico aqui que vai definir a sua integridade na velhice. E você vai voltar para trás na velhice você vai ter tempo de sobra para pensar no que você fez durante a sua vida inteira. Não vai ter jeito de você fugir do tempo. E você vai se aposentar, vai ficar sozinho com você bastante tempo para pensar sobre tudo aquilo que você fez durante sua vida inteira. Isso vai te levar à desesperança ou à integridade. Uma velhice íntegra reflete uma vida bem vivida. Uma velhice desesperançada reflete uma vida toda confusa. E esses são alguns dos conflitos inatos, inerentes à nossa espécie, sem falar na infinidade de outros conflitos que nós vamos ter que enfrentar, desde o nascimento até chegar à velhice. A começar pelo primeiro conflito humano, que é um ser que nasce para viver sabendo que vai morrer. Espero que a teoria do Erikson os ajude. Tenho aqui a indicação do livro dele, Identidade, Juventude e Crise. Eu dei um texto de outro autor para vocês verem, que está mais claro lá, um resumo da teoria dele, mas sugiro como leitura indispensável esse livro, Identidade, Juventude e Crise. Para quem quiser criar um ser humano íntegro, pelo menos, você tem pelo menos essa responsabilidade na sua existência, de ter êxito no seu empreendimento existencial. Obrigado, até uma próxima aula.